Agora eu vou falar aqui de Números 36, versículo 5, que diz: Então Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo, né? Esse versículo aí, ele é a introdução da decisão final de Deus a respeito de uma questão legal levantada no início do capítulo, né? Que é a herança das filhas na ausência de filhos homens, né? Contextualizando, né, esse problema de herança, digamos assim, né? Esse capítulo 36, ele trata de um problema que ele é levantado pelos chefes da tribo, né, de Manassés, da qual a família de Zelofeade, né, era descendente, né? O histórico ali desse problema, né? Zelofeade havia morrido sem filhos, homens, né? Deixando apenas ali 5 filhas. E Deus havia ordenado que as filhas recebessem a herança para que o nome do seu pai não se perdesse. E aí isso está lá em Números 27, entre versículo 1 a versículo 11. Né? Isso está citado lá. Qual que é o problema novo que está citado aí entre o versículo 1 e 4 desse capítulo 36? Né? Os líderes aí de Manassés, eles perceberam, né, que se essas filhas se casassem com homens de outras tribos, suas terras seriam transferidas naturalmente para a tribo do marido no ano do jubileu. Né? E isso aí alcançaria um resultado na perda da parte de herança de Manassés e na desordem da distribuição dessas terras, né, entre as tribos. Eles apresentaram aí essa preocupação a Moisés. Isso aí é o problema aí que está descrito entre o versículo 1 e 4. Né? Tratando aí do significado real desse versículo. Né? Esse versículo aí, ele marca um ponto em que Deus responde à petição, né, dos líderes aí de Manassés, aprovando o seu argumento. Então, Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor. Isso estabelece aí a autoridade divina da decisão. Não é um julgamento humano, mas uma nova lei dada diretamente por Deus, né? Segunda coisa, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Deus confirma que a preocupação dos líderes de Manassés, que descendem de José, é válida e justa. Então, eles estavam preocupados em manter a ordem territorial e a integridade da herança tribal, né? Que era importante para o plano de Deus de dividir a terra prometida, né? A lei que segue, se segue aí, citada entre o versículo 6 até o versículo 12, é a solução exatamente. Né? As filhas que elas herdam essas terras deveriam se casar somente dentro da sua própria tribo, né? Ou dentro de um clã da tribo, para garantir que a herança permanecesse na tribo ali dos seus pais, resolvendo esse desafio aí da herança. Então, resumindo Números 36, versículo 5, né? É a declaração de que Deus endossa aí o argumento da tribo de Manassés sobre a ameaça da integridade da herança tribal, né? Esse versículo ele introduz a lei que regulamenta os casamentos das mulheres que herdam terras, garantindo a ordem territorial e a justiça na distribuição da terra prometida. É isso aí que eu tenho para hoje.